tem simplesmente dado tudo errado para o Bolsonaro. Ele tá apavorado com duas figuras que acabam se conectando: Alexandre de Moraes e Anderson Torres. O Alexandre de Moraes negou a prisão preventiva para o Anderson Torres, aumentando assim a pressão e a possibilidade de uma delação premiada. Na cabeça do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes força o Anderson Torres a incriminá-lo. E a grande esperança do Bolsonaro seria a CPMI dos atos antidemocráticos, que cada vez mais cai no colo do governo, que pode formar maioria, tendo assim todo o controle dos rumos da comissão. E eu quero que você coloque aqui nos comentários: você acha que o Alexandre de Moraes, ele está querendo forçar o Anderson Torres a fazer uma delação premiada? Você gosta quando o Bolsonaro, ele se sente apavorado? E o que você acha do meu porco? Coloca aqui nos comentários, deixa o seu like se você quer ver o Bolsonaro cada vez mais apavorado e também se inscreva no canal. O que aconteceu? O Anderson Torres, como você sabe, ele já está preso desde o início do mês de janeiro, quando houve os atos antidemocráticos. Alguns juristas falam que essa prisão preventiva do Anderson Torres não faz mais sentido, mas o Alexandre de Moraes, ele tem outras percepções. E aí nós ficamos sabendo que a PGR solicitou que o Anderson Torres fosse solto, bem como o Eduardo Bolsonaro nessa semana. Ele foi o primeiro Bolsonaro a sair publicamente em defesa do Anderson Torres, que estava se sentindo abandonado pela família Bolsonaro. Ninguém da família Bolsonaro foi proteger o Anderson Torres ou dar apoio a ele publicamente. E aí ele já estava mandando umas mensagens meio cifradas com a possibilidade de fazer uma delação premiada. Para você entender essa situação do Eduardo Bolsonaro e o motivo dele ter saído publicamente em defesa do Torres, link aqui no card. Só que o Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar do Anderson Torres, mantendo na prisão preventiva, né? E o que ele fez para justificar a sua decisão? O Alexandre de Moraes falou sobre várias coisas envolvendo Anderson Torres. Deu uma lista bem grande para evitar que o Bolsonaro acabe falando que o Alexandre de Moraes está adotando tática com técnica, táticas da Lava Jato. O Anderson Torres, ele mantém a prisão preventiva, né, por conta da minuta do golpe, da atuação dele com a Polícia Rodoviária Federal. Então todas as pressões não resolveram. E isso fez com que o Bolsonaro pirasse de vez e ficasse completamente apavorado, nas palavras do Josias de Souza. O Josias de Souza, ele falou que o Bolsonaro tem comentado com aliados que o Alexandre de Moraes, ele está fazendo uma construção histórica para prendê-lo. E mais ainda, ele está usando a prisão do Anderson Torres para pressionar o ex-ministro da Justiça a incriminá-lo, ou seja, a incriminar ele, Bolsonaro. Porque quanto mais o Anderson Torres fica preso, mais abalado ele fica emocionalmente e maior será a prisão. O Torres vai prestar um depoimento na próxima semana. E esse depoimento vai acontecer 72 horas antes do depoimento do Bolsonaro. Claro, o Torres ele vai prestar depoimento na condição de declarante, ele não na condição de investigado. Mas é o terceiro depoimento do Torres desde o momento que ele foi preso. E esse depoimento vai acontecer 72 horas antes do depoimento do Bolsonaro para falar sobre os atos antidemocráticos. O Bolsonaro, na cabeça dele, não dá coincidência alguma nesses depoimentos tão próximos. E o Bolsonaro ele fica cada vez mais pirado e assustado por conta do distanciamento que o Anderson Torres tem promovido. Desde que o Torres foi preso, havia uma estratégia bolsonarista para que ele pudesse ser visto como um mártir, para que uma narrativa, uma construção de que ele é um injustiçado fosse criada. E como seria essa estratégia? Parlamentares bolsonaristas iriam visitar com frequência o Anderson Torres na prisão. Pra mostrar, olha, é injusto, ele tá mal, ele tá abalado, é uma situação contra o Torres que prejudica a figura do homem que não tem culpa de absolutamente nada. Mas a defesa do Torres e o próprio negaram essa estratégia. Rejeitaram essa estratégia. Falaram assim, não, agradecemos, mas nós não queremos. E por que isso? Porque a estratégia hoje do Anderson Torres é se distanciar o máximo possível da família Bolsonaro e também da política. Tanto que eles mudaram o advogado. O Torres estava sendo auxiliado por um advogado criminal do Flávio Bolsonaro, mas ele mudou. Ele está tentando cada vez mais construir pontes com o STF. E um dos motivos para essa ponte
pode ser a elaboração de uma delação premiada. Porque o Torres, ele está muito abalado. Faz meses que ele não vê todas as filhas dele, a mãe voltou a ficar doente, ele se sente culpado, está abalado emocionalmente e a família Bolsonaro treme com essa possibilidade de delação premiada. Porque na visão do PT, a prisão do Bolsonaro, ela só poderá acontecer com algo que o Anderson Torres falar contra o ex-presidente. Sem Anderson Torres, não existe prisão de Bolsonaro. E você vai colocar nos comentários, é para o Bolsonaro ficar assustado? Todo esse medo do Bolsonaro significa culpa no cartório? Deixa seu like, então, pelo menos para o porco. E, claro, se inscreva no canal. E o Bolsonaro tem que ter medo, porque a pressão no STF tem ficado imensa. Dos 10 ministros que nós temos hoje no STF, porque um está aposentado, 8 já votaram para tornar os primeiros 100 suspeitos, né, dos atos antidemocráticos em réus. Tá? Os primeiros 100 indiciados em réus. Os únicos 2 ministros que ainda não votaram são os bolsonaristas Nunes Marques e Cássio Nunes. Nós temos que ver como que eles vão votar. Pode ser que eles acabem votando também para transformá-los em réus, para torná-los réus, os que estão lá, os indiciados, mas vamos ver, porque é uma pressão forte. 8 já votaram, já tem maioria no STF. Então o STF ele já começa a mostrar para o Bolsonaro que a pressão vai ser muito forte. E o voto do Alexandre de Moraes indica isso, porque ao dar o seu voto inicial, o Moraes ele citou o inquérito das milícias virtuais e também o inquérito das fake news. Ou seja, inquéritos que estão abertos desde 2019. Então ele está construindo um apanhado histórico que culmina nos atos antidemocráticos. Então ele vai pegar toda a atuação do Bolsonaro para poder condená-lo. Aparentemente é isso que passa na cabeça do Bolsonaro, mas é isso também que está sendo desenhado para condenar o Bolsonaro no final. Um apanhado histórico que vai ficar difícil para o Bolsonaro responder. Além disso, o Alexandre de Moraes citou 13 deputados ou 13 parlamentares bolsonaristas como envolvidos nos atos antidemocráticos. Bia Kicis, Carla Zambelli, isso a gente já sabe, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o André Fernandes, que é o autor do requerimento da CPMI dos atos antidemocráticos, que tem se transformado na grande esperança do Bolsonaro. Pelo seguinte, se o Alexandre de Moraes está construindo um apanhado histórico, uma linha do tempo para prender o Bolsonaro pelos atos antidemocráticos, seria o final dessa história toda para a prisão do Bolsonaro. Quanto menos responsabilidade o Bolsonaro tiver, menos chance da estratégia do Moraes prosperar. Pelo menos esse é o entendimento do Bolsonaro. Então o vídeo que foi divulgado pela CNN do ministro do GSI, circulando entre os manifestantes bolsonaristas, fortaleceria essa tese do Bolsonaro. E a grande esperança do Bolsonaro seria a CPMI dos atos antidemocráticos. Porque ali os bolsonaristas eles iriam forçar, né, uma narrativa com dados, com depoimentos e até com um relatório final, apontando a culpa e a omissão, principalmente do governo federal, com os atos antidemocráticos. E aí o Bolsonaro usaria o relatório da CPMI para lá na frente recorrer da cassação política dele, porque ele vai ser cassado antes do término da CPMI, ao que tudo indica. Então ele poderia usar o relatório no recurso de defesa para poder, no futuro, disputar 2026, seja no Senado ou até mesmo para a presidência da República. O problema do Bolsonaro é que a CPMI começa a sair do controle. A oposição, ela forçou essa CPMI, chamando o governo para participar. Tá bom, o governo, depois do escândalo do GSI, topou. E CPI, cara, pessoal, Comissão Parlamentar de Inquérito, o governo sempre tem vantagem. Ah, mas a CPMI da pandemia foi algo muito atípico. Porque o Bolsonaro ele tinha uma articulação muito ruim no Congresso, principalmente no Senado. Porque no Senado, a renovação bolsonarista não foi tão forte. E a composição da CPI da pandemia, com Renan, Omar e Randolph, além de outros como Alessandro Vieira e o Otto Alencar, pegou muito pesado para o Bolsonaro. Agora, a vantagem, ao que tudo indica, está nas mãos do governo. Porque o governo vai ter ali aproximadamente 10 a 11 cadeiras dos senadores, porque são 16 e 16. E na Câmara dos Deputados vai precisar do apoio do Centrão, do Arthur Lira principalmente, que já está tentando entrar no governo. Então, o governo Lula pode ter a maioria da CPMI, tirando assim o comando dos bolsonaristas que querem colocar o André Mendonça,
que é o autor do requerimento da CPMI. E aí começa a ficar interessante. Nós vamos fazer um vídeo mais detalhado sobre a CPMI. Mas o que acontece? Com a maioria, o governo pode indicar o comandante da CPI. E aí, ao que tudo indica, Renan Calheiros ou Omar Aziz. Isso aí faz o Bolsonaro pirar. Então a CPMI, que era a grande esperança do Bolsonaro, pode se tornar, muito em breve, no verdadeiro terror dos bolsonaristas. Vamos acompanhar, mas vamos fazer um vídeo bem mais detalhado sobre essa situação da CPMI muito em breve.